Se você tem um circuito qualquer aqui e você quer calcular o diagrama de Bode dele, né, qualquer circuito amplificador, ou um filtro, ou um circuito passivo, o que você faz? Você coloca aqui o seu gerador no seu laboratório e você coloca aqui uma carga naturalmente. Aqui você coloca um canal do osciloscópio, aqui você coloca o canal 2, por exemplo, e você começa a fazer uma tabela, né, no Excel, ou no MATLAB, ou no Scilab, onde for, começa a fazer uma tabela de sinal de entrada, sinal IN e sinal OUT, amplitude, e eventualmente fase. Eventualmente fase aqui, se você quiser também o diagrama de Bode completo. O que vai acontecer aqui? Diagrama de módulo e fase. Você vai mexer na frequência do seu gerador e para cada ponto de frequência você vai ter aqui um par de medidas. Você vai olhar no osciloscópio qual que é a entrada e você vai olhar no osciloscópio qual que é a saída e você vai ver então, né, calcular a partir disso o ganho em módulo e fase, certo? Esse é o teste comum para você calcular o diagrama de Bode do seu sistema. Aí você vai ter a sua curva aqui, qualquer que seja. Esse é o jeito usual e obviamente que dá certo. Mas se você for analisar, é um negócio relativamente demorado. Porque você tem que fazer, pelo menos em condições normais, o ajuste manual de leitura, de ajuste de frequência, a não ser que você use uma forma de automatizar com LabVIEW, alguma coisa do tipo, faça um programinha para controlar os seus equipamentos. Você tem que fazer isso de forma manual e geralmente dá erro. Você faz o setor errado a frequência, o setor errado a amplitude e o seu dispositivo está saturando, tem uma série de problemas e você acaba tendo que refazer muitas vezes, começar do zero. Outro problema que a gente geralmente faz, a gente coloca, coloca muitos pontos aqui onde não precisa e poucos pontos aqui. O princípio de quantização linear diz para a gente que a gente tem que colocar, onde é plano, você coloca só 2 pontos. E você concentra mais medidas na região não linear, que é o joelhinho. Então esses joelhinhos têm que ter bastante amostras e a parte plana não precisa ter amostras, porque você sabe que ali não tem problema nenhum. É uma resposta plana. Então tudo isso é fácil falar, mas na hora que você vai fazer, demanda um pouco de tempo, você acaba levando. Só que tem um negócio chamado, lembrando, em sistemas, voltando para a parte de sistemas, a parte matemática, quando você excita um sistema com a onda, uma função delta, você tem na saída, em domínio frequência, você tem a própria função de transferência. Por que acontece? Por que aqui a função delta ela gera a própria função de transferência? Porque a função delta, em tese, no domínio frequência, se aqui vai ser frequência, você tem todas as frequências excitadas com a mesma amplitude. Só que na prática, a gente não consegue ter uma função delta no tempo é difícil de você fazer. Uma resposta impulsiva é complicado. O que você consegue ter? Você consegue ter a resposta ao salto. Então o salto, a função salto, step, é 1 sobre S em Laplace. 1 sobre S em Laplace, você vai ter o seu H de S sobre S, certo? Lembrando que 1 sobre S em Laplace invertido, nós estamos falando no domínio tempo na derivada. Então, derivada no domínio tempo equivale a 1 sobre S em Laplace. O que eu estou dizendo com isso? O que eu estou dizendo é o seguinte: se você pensar numa onda quadrada, que é bem mais fácil de fazer, de gerar eletronicamente do que uma função delta, uma onda quadrada ela vai ter uma coisa, ela é descrita de uma forma mais ou menos assim. No domínio tempo, eu tenho aqui, a amplitude não importa muito, eu tenho isso aqui como o período t dela. Só estou desenhando um pedacinho dela. Se você for ver o diagrama, o espectro de potência, é um negócio que parece uma sinc. Ele tem um shape, um envelope assim. Esse
númerozinho aqui é π sobre t, e se a sua onda for periódica, você vai ter, né, como vocês lembram, você vai ter aqui os seus coeficientes de Fourier, a sua série de Fourier sendo modulada por essa sinc aqui. Então você percebe que a frequência, isso aqui é ômega, né? Se usa π sobre t. Você percebe que a frequência ela está relacionada, então você percebe o quê? Que a função salto, de uma forma um pouco mais simples, ela também tem um espectro de frequência bem largo. Não uniforme como a onda, o delta de Dirac, mas ela também tem um espectro que se estende, né, bem longe. Então você percebe o seguinte: se eu tiver, por exemplo, t igual a 1 segundo, isso vai equivaler a uma frequência de 1 Hz. Presta atenção que no gerador você vai colocar 1 Hz no gerador de sinal, qualquer que seja, e você vai ter aqui essa separação aqui equivalente a 1 segundo, equivalente a 1 Hz de frequência. Só que quando você for olhar no seu diagrama de espectro, no seu diagrama de potência, a sua onda ela não é um negócio assim, que ela para em 1 Hz. Ela se estende de acordo com esse shape aqui. Então a ideia é mais ou menos você usar uma só onda quadrada para estar ensaiando o seu sistema. Mais ou menos como nós falamos da função delta. Se você tivesse uma função delta, era só colocar uma função delta aqui no gerador e você tinha automaticamente a curva de Bode aqui. Curva de Bode H de S é a mesma coisa, é praticamente a mesma coisa. Então, o que acontece? A gente usa a onda quadrada. A onda quadrada expressa em Fourier, expressa em série de Fourier, vamos desenhar ela aqui. Então isso aqui é o T, isso aqui é mais Vm, isso aqui é menos Vm, e isso aqui, ó, vou até colocar em outra cor, isso aqui é o T, é o período, que é 1 sobre Fs. Chama atenção de novo, Fs é a frequência que você coloca no seu gerador. Então no seu gerador você quer a frequência de oscilação da onda quadrada de 100 kHz, você vai colocar 100 kHz e esse período aqui vai corresponder a 100 kHz. Muito bem, então a expressão da série de Fourier, V de t, dessa onda periódica vai ser então essa é a expressão da série de Fourier. O que eu chamo a atenção aqui? Chamo a atenção aqui no seguinte: você percebe que eu tenho a frequência Fs aqui, 3 vezes a frequência Fs aqui, e aqui aparece 3 também. Aqui aparece 5 Fs e aqui aparece 1/5 da amplitude. Próximo vai ser 7, 9, etc. Então você percebe primeiro que só aparecem harmônicos ímpares. Isso aqui sai daquelas propriedades lá de Fourier, como se trata de uma onda par, como se trata de uma onda ímpar, você deve lembrar disso aí. O que acontece aqui? O que acontece aqui é o seguinte: eu vou mostrar numa animação Python o que se passa, né, conforme você vai aumentando a quantidade de harmônicas no seu sinal. Um exemplo bem simples aqui da série de Fourier, eu simplesmente coloquei aqui no Python, né? Essa aqui é a expressão que eu estou somando, é um contador, a série de Fourier numa onda quadrada. É aquela equaçãozinha que eu mostrei. Aqui eu tenho amplitude, 1 sobre count, e eu estou somando aqui, ó, se você for ver embaixo, eu estou pegando de 2 a 2 para que seja apenas os termos ímpares. Então eu vou mostrar aqui a animação para você, ó. O que eu estou mostrando?
Então, o que acontece aqui? Você vê que conforme eu vou aumentando o número de amostras, o número de termos, eu vou tendo de 1 até 9, eu vou chegando mais próximo da minha frequência, né? Aqui eu coloquei 1 Hz, né, para normalizar, mas você vê que eu vou subindo e vou cada vez mais me aproximando da minha onda quadrada. Aqui eu estou com 9 termos, que é aquilo que nós falamos, né? Nós estamos mencionando aqui nas ondas quadradas. Mas eu quero que você chame a atenção para o seguinte, aqui eu estou deixando um tempo de ponto 15, eu vou deixar um tempo menor para você ver. Você vê que vai convergindo progressivamente para uma onda quadrada. Mas se eu colocar aqui ponto 15, deixar aqui menor, eu vou aumentar aqui, em vez de 10, eu vou colocar aqui 50 termos. Eu quero que você preste atenção no fenômeno, se isso não foi falado ainda. Você percebe que eu vou convergindo cada vez mais para a onda quadrada, mas eu sempre vou tendo aqui nessa região aqui, ó, um problema. Eu sempre vou tendo um problema aqui, ó, que eu sempre estou distante, né, sempre tem esse ringing. Esse ringing aqui é o seguinte, isso é chamado fenômeno de Gibbs. Ou seja, se você não viu aí, o pessoal conhece como fenômeno de Gibbs em análise de Fourier. E isso aqui diz o seguinte, você só elimina esse negócio aqui, ficar retinho, quando você tiver um número infinito um número infinito de termos. Mesmo que eu coloque aqui 150, vai demorar bastante, vou colocar aqui ponto 0,15, você vai ver que eu posso aumentar, sempre vai ter aquele coisinha ali em cima, certo? Ele fica maior, ele diminui, mas ele sempre vai estar presente, certo? Ficou menor tal, mas você percebe que aqui eu ainda tenho, certo? Então esse é o conceito de você usar, né, da série de Fourier da onda quadrada. Mas o que eu quero de novo chamar a atenção é o seguinte, mais uma vez, você, quando está no seu gerador, vou desenhar aqui o seu gerador, você tem aqui o display, e você vai selecionar aqui frequência, você vai colocar, por exemplo, uma onda quadrada em 10 kHz, e você vai ter a sua onda quadrada em 10 kHz. Percebe que o 10 kHz, ele equivale a isso aqui, e o 10 kHz, ele é esse cara aqui, ó, ele é fundamental. Então, junto dos 10 kHz, vão haver outras frequências ímpares harmônicas. Então você acha que está colocando 10 kHz, mas junto estão vindo todas as outras harmônicas que estão associadas à onda quadrada. Como não se trata de uma onda senoidal pura, você tem essas harmônicas. Bom, essa conversa toda, aí você pergunta, tudo bem, isso aí eu entendi, como que eu uso isso? Você vai usar da seguinte forma. Então, vamos pegar aqui um exemplo. Vamos supor que você quer ensaiar um amplificador de áudio e quer saber a respostinha dele até, por exemplo, 20 kHz. Embora a gente não escute os 20 kHz, né, a gente não consiga escutar, só criança pequena eventualmente que escute, o 20 kHz aí é eventualmente um harmônico, um tom, ele acaba sendo importante na qualidade sonora. Então, a questão é a seguinte, você quer ensaiar o seu dispositivo até 20 kHz. Se você tivesse uma onda, uma função delta de Dirac, você poderia ensaiar até 1 milhão de Hz, se fosse o caso. Uma frequência bem mais alta, mas você não tem. Então, o que você faz? Você vai usar uma onda quadrada. A questão é, e aqui que é a chave da nossa conversa, qual frequência que você vai colocar no gerador da sua onda quadrada? Pensa um pouquinho. Qual a frequência que você vai colocar? O que nós chamamos de FS. Então, primeira coisa que deve passar pela cabeça de vocês, você vai dizer, olha, se eu quero medir em FS 20 kHz, eu coloco também 20 kHz aqui na minha onda quadrada. Certo? Faz sentido. Só que se eu for voltar aqui, ó, eu vou estar com a primeira frequência aqui em 20 kHz. Quanto que vai ser a segunda? 3 vezes 20, 60 kHz. Quanto que vai ser a outra aqui? 5 vezes 20, 100 kHz. Não sei se você entendeu. O que está acontecendo aqui? Se eu colocar como 20 kHz a frequência, a minha onda quadrada, na realidade, ela vai estar começando em 20 e vai se estender em diante. Certo? Ou seja, não é o que eu gostaria de fazer. Então você percebe que não dá para usar
a frequência máxima que você quer aqui, colocar essa frequência máxima no seu gerador. O que você faz? Então, se você já entendeu isso, deve ter um outro jeito de você resolver essa pendenga. O que você faz? Você olha aqui e você percebe que 1 sobre n, quando n é 9, dá mais ou menos 10% de amplitude. Ou seja, é esse shape aqui, ó. Ele vai caindo, aproximadamente como 1 sobre n aqui, antes de chegar aqui nesse cara aqui, nesse primeiro zero. Então o que acontece? Quando as frequências são muito altas, a amplitude cai bastante. Depois de 9, da nona harmônica, aqui quando n é igual a 9, você praticamente já tem menos de 10%, seu sinal é muito pequeno, ou seja, essa harmônica já vai ser muito pequenininha, nem vai conseguir excitar o seu amplificador, vai ser da ordem de grandeza do ruído. Então se estipula, presta bem atenção, se estipula que você faz a frequência máxima, que é 20 kHz do nosso áudio, vai ser o nosso FS, vai ser essa frequência máxima sobre 9. Ou seja, nós estamos colocando no nosso N igual a 9, 9 seno de 2π vezes Fs vezes 9 de T, esse cara aqui vai corresponder à máxima frequência que você quer estudar. No nosso caso, nós vamos ajustar o nosso gerador para Fs, F máximo sobre 9, os 20 kHz dividido por 9, e isso aqui dá 2,2 kHz, certo? 2,2 kHz. Ou seja, você vai vir aqui nesse gerador, vai colocar 2,2 kHz, isso aqui vai ser 1 sobre 2,2 milissegundos, e as componentes de alta frequência dessa onda, lá até a nona harmônica, vão cobrir essa faixa toda até 20 kHz. Certo? Acho que ficou claro isso. Então, na verdade, a sua onda vai começar como 2,22 kHz, 3 vezes 2,22 kHz, 5 vezes 2,22 kHz, até, a gente, na verdade, 9,2 kHz, que esse cara aqui corresponde ao nosso 20 kHz. Eu acho que ficou mais ou menos claro. Aí alguém vai dizer, mas isso aí também tá cheirando mal, porque eu estou começando em 2,2, estou indo aqui em kHz, frequência em kHz, e estou indo até 20. Eu estou pegando essa faixa aqui, e essa faixinha aqui. Essa faixinha aqui você acaba pegando por extrapolação. A gente não pode esquecer, outro negócio bacana aqui, se você lembra de Fourier, é o seguinte: essa onda aqui, que você coloca no seu gerador, vou desenhar aqui em vermelho para ficar bem claro, essa onda ela tem um nível DC, que é esse nível médio aqui. Então, na realidade, a nossa onda, voltando aqui, ela tem componente DC aqui que permite que você faça a extrapolação desse pedacinho que faltou. Mais ou menos, a explicação é mais ou menos essa, certo? Então esse é o jeitinho que você calcula a resposta em frequência. Bom, na prática, você vai ajustar o seu osciloscópio, as amplitudes, tudo direitinho, de maneira que você tenha na saída, você vai acreditar em mim, você vai ter uma onda mais ou menos assim. A sua onda, o seu sinal de saída do seu sistema, ele vai ter um pulso individual, ele vai ter um shape assim. Então, você vai pegar aqui o V máximo, que a gente vai chamar de V, e você vai ter aqui dois números, 90% de V e 10% de V. Esse tempo aqui, é chamado rise time.
É muito importante isso aqui. Isso aqui eu até vou colocar outra cor. Esse aqui é o dado mais importante que nós temos, o rise time. O tempo que o sinal leva para subir de 10 a 90% da sua amplitude máxima. E além do V aqui, nós temos esse outro platôzinho aqui que nós vamos chamar de V'. Esse V' aqui quando ele começa a cair. Então, ter o rise time, o tempo de subida, ele vai definir a sua banda total, que é aproximadamente igual ao FH, né? Por quê? Como isso aqui é muito maior do que o FL, o FH é muito maior do que FL, a banda total é aproximadamente igual ao FH. Então, a banda total, que é o FH, aproximadamente igual ao FH, é 0,35 sobre TR. Isso aqui é o que mais importa para nós. Mas às vezes você quer também a resposta em baixa frequência, você também consegue tirar o FL como sendo V menos V' sobre V, vezes 1 sobre π, vezes a frequência S. No caso da nossa frequência S aqui, a nossa frequência S é o nosso F máximo sobre 9, que nós falamos anteriormente. Então, na prática, você vai fazer essas continhas, vai calcular a frequência máxima que você quer ensaiar, 1 MHz, 10 MHz, 100 kHz, vai dividir por 9 e esse FS aqui é o que vai ser colocado no gerador. Você vai, claro, colocar uma amplitude pequenininha no seu amplificador para que ele não sature, porque você quer ver a resposta da curva de Bode. Você não pode querer a resposta da curva de Bode se o seu amplificador está cortando aqui, se você está colocando uma amplitude muito larga, muito grande nele. Então você vai colocar uma amplitude pequenininha, vai ver um shape parecido com esse, certo? E vai aplicar essas fórmulas, tá bom? Então, por exemplo, dando um exemplo aqui é 50 mV vezes 0,1. Aqui é 50 mV vezes 0,9. Isto corresponde a 18 microsegundos. Né? Meu desenho aqui está meio porco, mas dá para entender. Bom, então o nosso rise time, quando você fez isso, ele deu 18 menos 2, 16 microsegundos. A nossa banda, que como eu falei é o mais importante, é o 0,35 por TR, é aproximadamente 0,35 por 16 microsegundos e isto vai dar 21 kHz. E o nosso FL, a nossa frequência de corte inferior, vai ser 50 menos 40 por 50, que é essa proporção aí do platôzinho, 1 sobre π vezes 5 kHz. 5 kHz é a nossa frequência, né? É a nossa frequência do nosso gerador, o nosso chamado FS. E isso vai dar 318 Hz. Então, a gente estima apenas com uma medida como o nosso comportamento do nosso amplificador, começando em 318 Hz aqui e indo até 21 kHz. Muito mais rápido, sem fazer uma série de pontos. E só para finalizar, você percebe que a resposta em alta frequência, como nós falamos várias vezes, ela está codificada na transição. Então a transição que é nervosa é altas frequências. Isso aqui é Fourier, análise de Fourier. E o platôzinho, que é esse azulzinho aqui, que ele é mais calmo, ele corresponde às baixas frequências, tá bom? Então você consegue mapear no tempo, na resposta temporal, o que acontece na resposta em frequência. Outra forma mais intuitiva de você verificar isso é o seguinte: sem fazer conta, sem usar esse método, você pode simplesmente colocar uma onda quadrada. Vamos supor que você queira isso aqui seja um circuito digital. Um circuito digital com uma série de pulsos. O que você quer na saída é o seu circuito digital e a sua onda aqui com ganho de corrente ou ganho de tensão igual. É um ganho com o mesmo shape, é óbvio. Agora, o que acontece se você vê na sua saída uma onda assim, Então eu tenho duas situações limite aqui, certo? Eu tenho duas situações limite. Nessa situação aqui, eu estou longe da minha onda quadrada, eu tenho aqui um comportamento distinto.
Se eu for olhar aqui, onde que está o rolo? Aqui não aparece rolo nenhum, ó. Eu tô com essa transição aqui vertical está direitinho. O rolo está acontecendo nesse platôzinho aqui, ó. Esse platôzinho aqui, que é a parte calma, equivale às baixas frequências. Então esse amplificador, ele está deficiente em baixas frequências. Ou seja, a sua curva de Bode dele tá um negócio assim, e só que o seu sinal, ele tem espectro aqui, ó. Entendeu? Então você vai ter que dar algum jeito de pegar o seu FL aqui, ó, e aproximar ele do zero. Provavelmente fazer os capacitores que são pequenininhos, externos, né, ficarem maiores. Já esse outro caso aqui, ó, o seu platô está maravilhoso, está retinho, ó, exatamente como aqui. O problema está na sua transição, ó. A sua transição que é problemática. Sua transição aqui é problemática. Nós sabemos que as transições são altas frequências. Aqui o seu amplificador está deficiente em altas. Ou seja, né, fazendo o mesmo desenho que nós fizemos aqui, você tem o diagrama de Bode do seu amplificador, é o que tem na sua mão, só que o seu sinal, de alguma forma, está com energia aqui, ó. O seu sinal está com energia aqui. O que você tem que fazer? Você tem que aumentar o FH para que você consiga responder de forma fiel ao seu pulso de entrada. Como que você aumenta a FH? Você troca o transistor, né, consegue um transistor com FT maior. Outra forma é realimentação, vai ser visto em seguida. Você realimenta o seu amplificador para que a banda fique maior, coisas desse tipo. Além disso, existem outras formas de você visualizar. Às vezes existe uma resposta assim, ó. Você já deve ter visto isso em controle. Isso aqui chama-se ringing. Ringing, como se fosse um sino que fica dando aqueles coisinhas, um sino que fica ressoando, também chamado de overshoot, tem vários nomes que se usa. O que significa esse ringing? Vamos tentar analisar. Se você viu uma resposta no tempo de uma onda quadrada com ringing, primeiro que você visualiza, né, pelo que nós já vimos aí de Fourier, etc., que o ringing está acontecendo na parte de alta frequência. Está acontecendo na parte de alta frequência. É nessa transição que ele acontece. Isso significa o seguinte, que você está tendo na sua parte de alta frequência, você está tendo um negócio assim. Você está tendo um ganho em alta frequência desproporcional. Por algum motivo em alta frequência você subiu. Isso na prática equivale a um indutor. Se você colocar o seu amplificador aqui, um indutor, por qualquer motivo colocar um indutor aqui em série, isso chama-se na prática shunt picking coil. Você vai fazer com que a sua curva de Bode original, que era azulzinha, ela vai ter aquele picozinho para cima. Isso às vezes o pessoal usa para aumentar, no passado o pessoal usava para aumentar a faixa de frequência dos seus amplificadores. Com um transistor, uma válvula, um FET ruim, você conseguia um ganho de 10%, 15% acima do que ele daria normalmente. Mas se você tem indutâncias e isso não é esperado, né, indutâncias inesperadas, algum parasita, você vai acabar com esses ringings aqui. Então isso aqui significa que você está com uma resposta com um pico em alta frequência aqui. Geralmente esse negócio é causado por indutâncias no seu circuito. É um fio muito comprido no seu protoboard, uma trilha muito longa, alguma coisa desse tipo. E finalmente, né, falando mais uma vez, problemas de fase, elas mexem no shape da sua onda. Problemas de shape mexem no shape da sua onda. Então coisas, por exemplo, assim, ó, um negócio que fica assim, umas ondas estranhas que já não tem mais nada a ver com a sua onda quadrada, isso significa que você tem problema de fase. O que é problema de fase?
Mais fácil de você ver a fase é você, como nós falamos, ver o grupo de Ley. Isso aqui os osciloscópios, os equipamentos de medida podem fornecer, é simplesmente menos a derivada da fase. Então o grupo de Ley, se ele tem esses... se a sua resposta em fase ela é muito nervosa, aqui eu estou vendo a fase, você vai ter um grupo de Ley com picos, ou seja, algumas frequências demoram mais para passar do que outras. Quando elas se somam na outra ponta, no output, quando elas se somam, elas vão se somar fora de fase e vai ter essa distorção.